Olá, prezado amigo, amiga, irmão, irmã que está acessando aqui o nosso canal Mensagem da Última Hora. Eu espero que você tenha passado pelo primeiro vídeo, tenha assistido esse primeiro vídeo e então esteja seguindo a sequência dos assuntos e está iniciando esse. É muito importante que você inicie pelo primeiro para que você possa compreender. Ele é uma série, esta é uma série de vídeos que vai tratar de um único tema: por que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? Nós começamos ali pelos fundamentos e agora, nesse vídeo, nós vamos ver algumas escrituras que nos apresentam como os apóstolos batizaram. Como dissemos anteriormente, se nós formos dizer que a nossa doutrina, né, a nossa forma de crer estão fundamentadas na doutrina dos apóstolos, se o nosso evangelho é o evangelho dos apóstolos, naturalmente nós temos que seguir as orientações dos apóstolos. Nós temos que agir como os apóstolos agiram. Nós temos que crer da forma que os apóstolos creram, senão não podemos dizer que estamos seguindo ou que estamos ensinando de acordo com os ensinamentos apostólicos, de acordo com o que está registrado na Bíblia, concorda? Então é muito importante que nós conheçamos, não é? Nós conheçamos o que é que a Bíblia diz a respeito desse e de outros assuntos, mas principalmente a respeito desse assunto que é fundamento da doutrina apostólica, que é o batismo. Né? Então é muito importante que nós entendamos como é que os apóstolos batizaram. Nós conheçamos e compreendamos, né, como é que os apóstolos batizaram. É a nossa proposta, é o nosso objetivo, né, para esse momento. É o que nós vamos dedicar esse vídeo aqui, correto? Então vamos em frente. Então nós vamos examinar, a partir de agora, alguns relatos de serviços batismais, né, de batismos, registrados na Santa Palavra de Deus, registrados na Bíblia. Como já estamos indicando desde o primeiro vídeo, desde o vídeo de apresentação, examine nas Escrituras. Tenha a sua Bíblia na mão e confira se o que nós estamos citando aqui está mesmo, verdadeiramente de acordo com as Escrituras. O Espírito Santo descendo sobre os 120 no cenáculo. A multidão se aproximou, depois que eles tinham recebido, né, o Espírito Santo, ali em Atos 2. Alguns ficaram confusos, né? Pedro se adiantou, tomou a iniciativa, foi à frente e disse para eles, para a multidão, o que é que estava acontecendo, né? Que era um cumprimento de uma escritura que está em Joel. Você deve conhecer essa passagem. Se você não conhece ainda, indicamos que você leia ali o capítulo 1, capítulo 2 de Atos, para que você possa entender o contexto do que nós estamos falando, né? E também, se você desejar, ler também a profecia que Pedro vai citar ali. Enfim, é importante que você vá se aprofundando mais. Aqui nós não vamos aprofundar tanto, nós vamos apresentar, mas você, com a sua Bíblia na mão, você pode aprofundar esse conhecimento, buscar compreender melhor, né, todo o contexto ali, o texto e o contexto desses acontecimentos. Né? Você pode fazer isso a partir das referências que nós estamos indicando aqui para você. Tá? Então a multidão se aproximou
e foi convencida do fato de que esse grupo de pessoas tinha recebido algo real de Deus. Algo real, não era uma sensação apenas, era algo real que eles tinham recebido. E algo que eles também necessitavam, né? Aquilo fez contato com eles e atendeu um clamor que existia na alma deles. Não era apenas curiosidade, eles sentiram que realmente eles precisavam daquilo que os discípulos tinham, né? Ou tinham recebido. E a resposta do apóstolo Pedro a esses corações sinceros e famintos, né, que sentiram a necessidade também de receber aquilo que os discípulos haviam recebido, qual foi a resposta do apóstolo Pedro quando eles responderam, quando eles perguntaram: que faremos, varões e irmãos? A resposta do apóstolo Pedro foi: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Vamos abrir um parênteses aqui. Lá no primeiro vídeo nós falamos do mandamento de Jesus, né? Em Mateus 28:19. Aqui Pedro, cheio do Espírito Santo, estava indicando a eles o cumprimento do mandamento de Jesus. Percebe? Nós vamos falar mais sobre isso no decorrer desse vídeo. Fique conosco. Mas aqui você já vai procurando, já vai abrindo o seu entendimento. Então, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Né? Vocês querem receber o dom do Espírito Santo? Querem ser cheios do Espírito Santo? Dizendo em outras palavras, esse é o caminho. Vocês querem ter uma vida de acordo com a nossa, ser cheios disso, receber isso que a alma de você está pedindo, que a sua alma está pedindo? Né? Em outras palavras, Pedro estava dizendo isso para aquelas pessoas. Então, o primeiro passo é esse: ser batizado em nome de Jesus Cristo. Porque aí vocês vão receber o perdão dos pecados, vocês vão receber essa libertação dos pecados e vão receber então o Espírito Santo, vão ser cheios do Espírito Santo, e é somente o Espírito Santo que pode nos ajudar a compreender as Escrituras. Então, primeiro passo, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí recebe então essa paz, essa libertação dos pecados, e o processo seguinte vai acontecendo, né? Esse processo vai acontecendo. E então aquele que foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo recebe então o Espírito Santo. Isso, as referências são Atos, capítulo 1 e o versículo 15, mas se você quiser ler o capítulo todo de Atos, né, primeiro capítulo de Atos, também Atos capítulo 2, versículo 1 ao 8, e o versículo 38 e o versículo 41. Tá? Agora, há quem diz que a razão pela qual o apóstolo Pedro lhes ordenou que fossem batizados no nome do Senhor Jesus Cristo é porque eles eram judeus e o batismo serviria para que eles confessassem a Jesus Cristo. Né? Agora, vejamos que a casa de Cornélio, né, e os membros da sua família não eram judeus, eles eram gentios. Eles não eram da linhagem dos judeus, eles eram gentios, eles eram de uma outra linhagem. Em Atos capítulo 10, o fato que está sendo relatado na sua Bíblia, em Atos capítulo 10, versículo 47 e 48. Né? E qual foi a ordenação, qual foi a ordem que Pedro deu para Cornélio, para a casa de Cornélio, para Cornélio e os membros da sua família, que eram gentios? Que eles se batizassem em nome do Senhor. Né? Agora, se Pedro tivesse errado no dia de Pentecostes, que foi antes desse acontecimento aqui, né? Se ele tivesse entendido mal a ordem de Jesus e ele estava aqui cumprindo a ordem de Jesus, ordenando que eles fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, você não acha que se ele tivesse errado lá no dia de Pentecostes, ele não teria tido tempo, ele não teve tempo bastante para se corrigir quando ele foi lá na casa de Cornélio? Ele teria dado uma outra ordem, não é? Ou Pedro estava
se ele tivesse dado uma outra ordem, ele estaria errado, então, lá no dia de Pentecostes, estando cheio do Espírito Santo, né? Ele teria cometido esse erro. Então, é um argumento que não tem muita coerência, não é verdade? Agora, se lá, cheio do Espírito Santo, ele deu essa ordem, e lá ele estava certo, né? Ah, não, mas lá ele estava certo porque ele estava falando com os judeus, como foi o que nós acabamos de dizer. Mas ali na casa de Cornélio não era judeu, era gentio. E ele indicou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, tanto para os judeus quanto para os gentios. Né? Lembre-se que nós somos gentios, nós não somos judeus, nós somos de outra linhagem. Tá certo? Não vamos entrar nesse assunto agora, mas você mesmo pode pesquisar isso, se você não tem conhecimento, se tem alguma dúvida. Né? Então, portanto, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, ele é o batismo, ele é a forma para nós entrarmos, fazermos parte da família de Deus. Sejam judeus, gentios, não importa, tá bom? Então, mais uma escritura aqui. Quando eles ficaram comovidos, eles disseram a Pedro e ao resto dos apóstolos. Voltando um pouquinho lá em Atos 2, verso 37, né? E isso inclui Mateus, que escreveu o livro de São Mateus 28 e 19. Então, Mateus, o apóstolo Mateus, ele estava lá, ele que recebeu a ordem de Jesus, ele que relatou ali, né, o acontecimento da ordem de Jesus, ele estava com os discípulos ali em Atos, quando eles receberam o Espírito Santo. Se Pedro, né, quando Pedro levantou e disse isso, se Mateus estava lá, por que Mateus não corrigiu a Pedro? Falou, meu irmão, eu acho que você não compreendeu muito bem a ordem de Jesus. Ele mandou batizar nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. E você está falando do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Se Pedro tivesse errado ali, após ter recebido o Espírito Santo, Mateus também não teria corrigido ele? Né? Mas por que será que ele não corrigiu, né? Ele estava também cheio do Espírito Santo e teve a mesma compreensão de Pedro. Né? Mas vamos em frente. Então, Jesus disse em João, capítulo 17 e o versículo 6. Isso tudo é fundamento dos apóstolos, fundamento bíblico, em que os apóstolos se firmaram para pregar esse evangelho, para defender esse batismo bíblico que está ordenado para todos aqueles que desejam fazer parte da família de Deus. Então Jesus disse em João, capítulo 17, versículo 6, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu me deste. Manifestei o teu nome. Guarde essa escritura. Mais uma escritura de Paulo aqui, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2 e o versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Nós já citamos no vídeo anterior, estamos repetindo aqui porque são fundamentos importantes para que fique guardados no nosso coração. Em lugar nenhum, caro amigo, cara amiga, irmão, irmã, em lugar nenhum, analisando as Escrituras, nós encontramos que os discípulos batizaram repetindo as palavras, os títulos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Em lugar nenhum. Não é possível encontrar esse batismo, essa forma de batizar na Bíblia. A forma correta de batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os relatos de cumprimento da ordem de Jesus em São Mateus, capítulo 28, 19, todo o cumprimento foi batismo em nome do Senhor Jesus Cristo.
como acabamos de dizer, não é? Pelo contrário, eles apenas batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. E fazendo isso, eles estão cumprindo, os apóstolos anteriormente cumpriram a ordem do Senhor em Mateus 28:19. Pois ali Jesus não indicou aos apóstolos que usassem essas palavras como uma fórmula. Ele ordenou, ele deu uma ordem para que eles batizassem em nome, no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Correto? Mas, fatos. Filipe foi a Samaria e pregou-lhes Cristo. E esse povo não era judeu, mas era samaritano. Eles prestaram atenção à mensagem que Filipe entregou. Veja que isso está em Atos, capítulo 8, versículo 14 ao 16. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, os quais, descendo para lá, oravam para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia descido sobre nenhum deles, mas só haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eles já tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Eles já tinham entrado, dado o primeiro passo. Então, o primeiro passo é esse: batizar, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Em seguida, vem então o perdão dos pecados para o batismo com o Espírito Santo. Cornélio era um homem justo, temia a Deus com toda a sua casa. Nós citamos já Cornélio anteriormente. E ele viu em uma visão um anjo que lhe disse para mandar chamar a Pedro em Jope, o qual lhe diria as palavras pelas quais poderiam ser salvos. Ele teve uma visão e o anjo indicou para ele que Pedro fosse chamado para lhe indicar o caminho da salvação. Quando ele declarou a grande verdade que por meio de Jesus Cristo todo que nele crê recebe a remissão de pecados, o Espírito Santo caiu sobre os que ouviram a palavra e eles falaram em línguas como fizeram os apóstolos nos dias de Pentecostes. Então Pedro respondeu: porventura pode alguém receber água para que não sejas batizado estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou-lhes que fossem batizados em nome do Senhor. Isso está em Atos capítulo 10 e o versículo 47. E o que é que você acha que eles fizeram? Ao terem o seu entendimento aberto, examine as Escrituras, veja se eles se recusaram a ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, minha amiga, irmão e irmã, nós vamos continuar conversando a respeito disso. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre ato batismal dirigido por Paulo. E aí nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse fundamento dos apóstolos, do batismo dos apóstolos. Eu aguardo você, espero que você esteja gostando e aguardo você então no nosso próximo vídeo, em que nós vamos falar sobre o batismo, o ato batismal feito por Paulo, né? O batismo feito por Paulo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, ativa o sininho para que você possa ser comunicado quando nós postarmos aqui algum vídeo, né? Algum conteúdo novo, importante para que você seja comunicado. Tá bom? Qualquer dúvida, já dissemos lá no canal, no vídeo de apresentação, é só clicar no botãozinho lá, fale conosco, você vai poder falar conosco, enviar sua dúvida, sua questão, tá bom? Ficamos por aqui, um abraço, Deus te abençoe e até breve, na continuação no próximo vídeo.